Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois de dizer isso a todos, Jesus disse: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é bem explícito, bem foco naquilo que nós precisamos. Se ontem nós estávamos escutando essa mesma pauta, Jesus novamente retoma esse mesmo assunto. Ontem estávamos falando sobre o futuro. Jesus no Evangelho de ontem, que por sinal, já vou dando uma abre aspas, era um Evangelho trocado. Eu coloquei o Evangelho da quarta-feira do tempo comum, sendo que era o Evangelho da quarta-feira de cinzas. Só que eu não achei o da quarta-feira de cinzas na Bíblia. Mas, graças a Deus, conciliou certinho, né? Depois eu fui na celebração de cinzas, deu certinho. A leitura deu certinho com o que o celebrante falou. Então, dá no mesmo. Se ontem nós estávamos falando sobre o futuro, sobre como nós devemos renunciar às nossas aparências nessa quaresma para poder aceitar os destinos de Cristo, no Evangelho de hoje, Jesus novamente retoma esse ponto. No Evangelho de hoje, Jesus vai firme naquilo que ele falou ontem. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, ser torturado, morto, crucificado, mas ressuscitar no terceiro dia. Porém, Jesus adiciona mais pontos. Jesus diz assim: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. O que Jesus quer dizer com esse ponto? Jesus quer dizer que nós temos várias cruzes. Quando ele fala renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, é renunciar a si e tomar a cruz e seguir a ele. Mas o que é essa cruz? É os nossos problemas, é as nossas dificuldades, é aquilo que nós passamos a cada dia. Toda vez que a gente acorda, a gente tem alguma coisa para fazer, algum a fazer. Muitas das vezes vai certo, muitas das vezes não. A maioria das vezes, nós precisamos de Cristo para o nosso caminho. Isso é uma coisa muito interessante, que se nós não tivermos Jesus na nossa vida, nada disso vai dar certo. Passei por causa de pessoas hoje que precisavam de levar as cinzas, já que não foram ontem na celebração, porque estavam passando por alguma enfermidade, né? A gente foi na casa de enfermos para levar as cinzas. E pessoas muito tristes, né? Porque queriam muito ir na missa, queriam muito ir na celebração, queriam muito receber as cinzas pelas mãos do celebrante ou do sacerdote, daquele que estava impondo, mas não conseguiram. Por quê? Por causa da enfermidade, por causa das suas dores, por causa das suas cruzes. Muitas vezes, essas dores fazem com que a gente até negue aquilo que a gente está vivendo. Fazem com que a gente até negue a nossa vontade de ser católico. E aí muitas das vezes a gente pensa assim: pelo amor de Deus, por que eu estou seguindo a Cristo? Sendo que eu sigo tanto, eu rezo, acordo 4 horas da manhã para rezar o terço e não tem solução, não muda nada. Minha vida parece que continua a mesma coisa. Cristo nos dá a oportunidade de seguir a Ele, com as cruzes, com as nossas dificuldades, do jeitinho que nós somos, para viver para Ele, viver plenamente nele. A melhor forma, a melhor solução para combater essa crise espiritual que abrange os nossos problemas, que muitas das vezes nos assusta, porque é tanta dificuldade que eu tenho na minha vida que muitas das vezes eu penso em largar. A melhor forma de combater esse pensamento é dizer: eu preciso de Cristo. E a partir do modo em que nós aceitamos, a partir do ponto em que nós aceitamos este modo de viver na nossa vida, nós começamos a deixar os problemas um pouco de lado. Começamos a esquecer um pouco dos problemas.
Veja bem, Jesus falava dos problemas. Não é que ele esquecia totalmente. Ele sabia daquilo que ele iria passar. Só que ele entendia que aquilo que ele passaria não seria motivo de queda. Ponto inicial do evangelho de hoje. Aquilo que nós vamos passar, aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que nós passamos, não deve ser motivo de queda para a nossa vida. Perdemos algum parente, perdemos alguma pessoa. Veja bem, semana passada eu perdi um parente. Num sábado, foi sábado passado, eu esperava que eu ia fazer tantas coisas, tinha planejado planos e planos. E aí o povo liga e fala, ó, fulano de tal faleceu. Fomos a caminho da família. O meu desejo não era nem de se despedir da pessoa. O meu desejo era acolher aquela família que estava precisando, já que foi uma perda tão recente, tão depressa. E muitas das vezes a gente não tem coragem de seguir depois disso. Mesmo sendo uma perda, mesmo sendo alguma dificuldade física, mesmo sendo alguma dor que nós estamos passando no hospital. Às vezes a gente tem alguma pessoa que está internada em estado gravíssimo no hospital, entre a vida e a morte. Olho para isso e deixo abertamente o caso do jogador de futebol, o jovem de não sei tantos anos, acho que é 16 anos, que está no hospital, o jogador do Bragantino, que está no hospital entre a vida e a morte depois de sofrer um acidente. Imagina o que aquela família está passando. Imagina o sentimento que aquela família deve estar pensando. Ela deve estar dizendo assim, eu sigo tanto a Cristo, vou tantas vezes na missa, e o Senhor não me ajuda. Nessa hora, nós que somos peregrinos da esperança, como dizia Papa Francisco, nós que somos pessoas voltadas a Jesus, devemos dar acolhimento para elas, que estão totalmente derrubadas, que estão totalmente acabadas pela dor. A perda é muito grande, mas ela passa. A dor passa, fica somente a saudade. A dor passa, eu tenho certeza que a dor vai passar. Jesus não deixa nenhuma pessoa conviver com a dor. Não é desejo de Jesus conviver com a dor. Se Jesus quisesse que nós não convivêssemos com a dor totalmente, se ele soubesse que a gente iria sofrer tanto, ninguém teria morrido. O que a gente tem não é dor. O que muitas das vezes nós temos é saudade. O que muitas das vezes nós temos é tristeza, porque a gente reconhece que nunca mais na vida a gente vai ver aquela pessoa. Em vida não, somente quando a gente morrer. Mas uma pessoa muitas das vezes falou assim pra mim, esse desejo que a gente tem é o egoísmo. Eu quero aquela pessoa pra mim. E aí quando ela parte do nada a gente se sente tocado. Putz, mas assim, de uma hora para outra. O segundo ponto do evangelho de hoje tem a ver justamente com essa perda. O que nós devemos fazer para reagir após isso? Jesus dá um manual perfeito. Com efeito, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? O que adianta nós acordarmos 4 horas da manhã? Eu quero ver quem está acordando 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson ou com o Instituto Hesed. Eu tenho certeza que muitos. Hoje eu acordei também. Com efeito, o que adianta nós acordarmos 4 horas da manhã, a gente rezar o terço da misericórdia, e domingo na missa, participar da quaresma, colocar muitas indulgências nessa quaresma, essa quaresma eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e aí a gente vai lá, perde uma pessoa e desanima totalmente na fé? Tudo que nós construímos até aqui fica em vão. Por quê? Significa que eu vivenciei tudo isso, mas desanimei porque eu não coloquei o que eu vivenciei em prática. É necessário. Colocar o que nós vivenciamos em prática é uma coisa muito necessária para a nossa vida. Aquilo que nós aprendemos durante o Santo Rosário, aquilo que nós aprendemos durante a Santa Missa, aquilo que nós aprendemos durante o Terço da Misericórdia, deve ser praticado. Para quando nós tivermos momentos de dificuldade, a gente dizer, não,
eu sei como combater isso. É como numa aula. Se nós não soubermos, se nós não entendermos totalmente o que uma professora passa na aula de português, ixi, na hora da prova nós estamos lascados. Terceiro e último ponto do evangelho de hoje. Jesus nos dá um último ensinamento. Renunciar a si mesmo. A renúncia não é somente a renúncia de aparências. A renúncia também de ações. Hoje, no Rosário da Madrugada, a irmã Maria Raquel estava dizendo o seguinte. Neste segundo dia de devoção que elas estão fazendo a quaresma e ao mesmo tempo a quaresma de São José. E ontem elas praticaram algum ponto, hoje elas estavam praticando o ponto do silêncio. O silêncio não deve ser somente o silêncio da sala ficar calada à noite quando está assistindo uma novela. Não é somente o silêncio da conversar menos. Não. É o silêncio das ações. É o silêncio das práticas. Jesus, muitas das vezes, silenciava o seu coração. José, muitas das vezes, silenciava o seu coração. Aliás, José, um dos que praticava melhor o silêncio. O silêncio espiritual. Muitas das vezes a gente tagarela tanto que a gente não deixa Jesus agir na nossa vida. A gente não diz, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Falei isso semana passada. Quantas vezes neste ano nós já fomos no Santíssimo, se ajoelhamos em frente a Jesus e dizemos, o que o Senhor quer para a minha vida? O que eu posso fazer para praticar o reino dos céus aqui na terra? Renunciar às ações que nos conduzem ao pecado. Renunciar a nós mesmos. Renunciar àquilo que nos traz como pessoa. O que o William tem? O William é uma pessoa dedicada. Só um exemplo. O que Lucas tem? Lucas é uma pessoa excelente naquilo que ela faz. Lucas é uma pessoa que pratica a fé no devido. Essas são as coisas que nós praticamos. As ações. Quer dizer então que eu devo renunciar à minha fé? Não. As ações que nós temos como pessoa. Não é a fé. É para ter a fé. Principalmente nessa quaresma, que nós devemos renunciar ainda mais. Ontem, só para finalizar, ontem, à noite a celebrante disse assim, se eu como meio-dia, vamos começar a comer meio-dia e meio. Por quê? Voltar essas meia hora de jejum que nós temos para Jesus. Mudar as ações. É esta a renúncia que Jesus quer de nós. A renúncia do pecado. A renúncia da gula. A renúncia do comodismo. Quantas pessoas que eu escuto que falam assim, nossa, muito distante domingo de Ramos. Mas que essa missa 3 horas da tarde no sol quente. Precisamos confiar mais em Deus. E deixar os nossos comodismos de lado. Esta é a renúncia que Jesus quer no Evangelho de hoje. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.